Bom dia, pessoal. Sou a professora Laís Ferreira de Araújo. Vamos começar com a nossa disciplina de fitossanidade na modalidade EAD. E o assunto de hoje é descrição e biologia dos insetos. Nós vamos ver um pouco sobre a classificação dos insetos e também sobre a morfologia externa dos insetos. Vamos lá. Os insetos, eles pertencem ao reino animal e eles são do filo Artrópida. O que é que tem nesse filo Artrópida? Eles apresentam simetria bilateral. O que significa isso, gente? É que um lado é igual ao outro. Como vocês podem ver nessa figura com a joaninha. E o que mais? Eles têm corpo segmentado, como pode ser visto nessas figuras. Nessa figura aí, com os metâmeros divididos. Em cabeça, tórax e abdômen. O corpo dele é segmentado. Vou falar mais lá na frente. Pode ser também em cefalotórax e abdômen, em que a cabeça e o tórax eles são juntos. Como pode ser visto também nessa figura, cefalotórax com abdômen, no caso aranha. Lembrando aqui que eu estou falando do filo Artrópoda, a gente não começou a falar da classe insecta, porque a aranha é do filo Artrópoda também, juntamente com a lagosta. O filo Artrópoda também tem pares de apêndices nos segmentos. Então, em cada segmento tem os apêndices, no caso, essas pernas, né? Como vocês podem ver nessa figura, tem várias pernas, pares de pernas, que não se configura a classe insecta, porque a classe insecta ela tem 3 pares de patas. O exoesqueleto é quitinoso, que eu vou falar mais na frente o que é esse exoesqueleto quitinoso. E tem o sistema circulatório aberto, como também o sistema digestório completo e o sistema respiratório. Então, essas são algumas características do filo Artrópoda. Vamos lá. Quais são as classes do filo Artrópoda? A classe insecta está entre elas, mas tem algumas outras. Como, por exemplo, a classe aracnídea, que tem as aranhas, os escorpiões e os ácaros. Tem também a classe xilópoda, que a gente pode ver também as lacraias e as centopeias. Tem a classe crustácea, então não confundam com inseto. No caso aí, camarão e siri, lagosta, são alguns exemplos. Tem também a classe diplópoda, que a gente pode falar do piolho de cobra. E, por último, a classe insecta, que é o que a gente vai estudar, principalmente as de interesse agrícola. Classe insecta aqui, como vocês podem ver nessa figura, tem borboletas, tem bicho-pau, mais borboletas, tem grilos, gafanhotos, baratas, besouros, entre outros, tá? Então, gente, os insetos, eles são animais invertebrados artrópodes, pertencentes ao filo Artrópoda e classe insecta, e essa classe insecta é a mais numerosa em espécies e indivíduos dentro desse reino animal, que tem também os anelídeos, os cordados, entre outros. Os insetos são os únicos invertebrados capazes de voar e todos os insetos apresentam 3 pares de pernas, podem ou não apresentar asas. Então, por exemplo, quais são as características do inseto? 3 pares de patas, um par de antenas, podem ou não ter asas. Que mais? Simetria bilateral. Tem aparelho bucal também, pode ser mastigador, sugador, que a gente vai falar mais na frente. Mas vamos focar mesmo a nossa disciplina nos insetos de interesse agrícola. Nos insetos de interesse agrícola. Como vocês podem ver nessa figura, tem aqui a vaquinha, chamada de brasileirinha, o bicudo do algodoeiro, que ele acaba mesmo com o algodão, faz estragos. Tem o percevejo, que ele é sugador. Tem as cigarrinhas, tem a mosca branca e tem também joaninhas, que na verdade elas não são maléficas, elas são benéficas e ajudam no controle biológico. Tem também aqui o pulgão, a gente vai falar mais na frente
sobre cada uma delas, tá certo? A importância do entendimento dos princípios básicos da organização morfológica dos insetos, uma vez que essa percepção ela é essencial para compreendermos a sua ampla distribuição geográfica, além de seu domínio quando tratamos sobre diversidade taxonômica e ecológica. Então, por isso que a gente está estudando essa parte de classificação e biologia dos insetos. Em relação aos tegumentos, o exoesqueleto do inseto ele é quitinoso. Então, o exoesqueleto ou cutícula é uma estrutura rígida e espessada presente nos insetos com a função de sustentação externa, ponto de apoio a músculos e revestimento. Então, essa estrutura, embora ela seja bem rígida, ela é fina e maleável nas articulações dos artrópodes, possibilitando assim seu movimento. A presença desse exoesqueleto rígido é sem dúvida uma característica muito importante para a sobrevivência dos artrópodes, mas essa característica ela não apresenta apenas pontos positivos. Um ponto negativo é que com essa carapaça rígida, é impossível o crescimento do animal como ocorre nos outros grupos normalmente. O inseto, no caso, ele necessita de trocar o seu exoesqueleto para poder crescer. Esse processo ele recebe o nome de muda ou equidise, como pode ser visto aí nesse gafanhoto, nessa figura. Vamos falar então um pouco sobre as regiões do corpo de um inseto. O inseto ele é dividido em cabeça, tórax e abdômen. Nessa aula de hoje, nessas aulas, a gente vai estudar apenas a cabeça. O que é que contém na cabeça? Então, o que contém na cabeça? As antenas, um par de antena, tem os ocelos, os olhos compostos, as peças bucais, que ficam aqui abaixo, e vamos para o tórax. No caso do tórax, é toda essa parte aqui, ó. Toda essa parte. No tórax tem as pernas e tem também as asas. Um par de asas, aqui o primeiro par de asas, no caso desse gafanhoto, o segundo par de asas, asas membranosas. E também temos o abdômen, que fica após o tórax, que contém os tímpanos, os espiráculos e o ovopositor, a parte de reprodução. Tá ok? Então, essas são as regiões do corpo de um inseto, mas vamos falar agora nessas aulas apenas sobre a cabeça, o que contém na cabeça, quais são as funções da cabeça e entre outros. Continuando a falar das regiões do corpo de um inseto, vocês podem ver aqui, estou girando, como se fosse um GIF, que realmente o gafanhoto ele tem todas essas partes. Tem a cabeça, tem antenas, olhos compostos, aí vem os tórax, que é dividido em protórax, mesotórax e metatórax, mas isso a gente vai falar mais na frente. Mas é só para mostrar para vocês realmente que nessas regiões do corpo de um inseto tem tudo realmente dividido e bem característico aqui no gafanhoto. E aí, vamos lá, gente, para a cabeça. Quais são as principais funções da cabeça? A gente vai começar da cabeça, depois vai falar do tórax e depois do abdômen. Quais são as funções da cabeça? No caso, tem essa percepção sensorial. O que é essa percepção sensorial? Tem o olfato, o inseto, ele consegue, como se fosse cheirar, né? A gente sente o cheiro. Então, ele sente o olfato, a audição, tato e gustação. A perfeita sintonia da ação dos insetos com o ambiente em que vivem é fundamental para a sua sobrevivência. Para que respondam e reajam de maneira eficiente, o sistema nervoso deve integrar tanto os estímulos externos como os internos, porque ele tem também essa integração nervosa na cabeça. Então, para isso, células especializadas, no caso os neurônios, eles realizam essa função através da condução dos estímulos, tá bom? A cabeça também tem uma importante função, que é a aquisição de alimento. A gente vai ver lá na frente. É como o inseto ele consegue se alimentar. Vai na cabeça, então. Então, tem os olhos, que tem a percepção sensorial, tem a aquisição de alimento, que compreende as peças bucais, que eu vou falar lá na frente. Vamos para as principais áreas da cabeça. Quais são as principais áreas da cabeça? Tem a fronte. Deixa eu colocar aqui a imagem. Então, não sei se vocês conseguem observar.
mas tem a fronte que é como se fosse o nariz, né? A frente do inseto. Então, tem o clípio. Onde é que fica o clípio aqui, ó? Embaixo da fronte. Tem o lábio, que fica mais abaixo ainda. As mandíbulas. Essas mandíbulas aqui. No caso, as mandíbulas, elas são duas. E elas situam-se lateralmente na cavidade bucal. Ela tem a função de cortar, perfurar, modelar e transportar, além também da defesa, né? Tem as maxilas. No caso, as maxilas, como vocês podem ver aqui nessa figura, também são duas. As maxilas. Aqui também tem a mandíbula e aqui a maxila do lado, tá? Então, são duas e situa-se logo atrás das mandíbulas. Qual a função dessas maxilas? Quais são as funções? Tem a função sensorial, de apreensão e transporte de alimentação. E apresenta segmentada. Aí tem também o lábio. No caso, esse lábio tem o lábio superior e o lábio inferior. E fica aqui bem abaixo. No lábio superior, ele é articulado ao clípio. Esse clípio aqui. Ele é articulado ao clípio. Forma variável pode ser quadrangular, retangular ou triangular. Qual a função desse lábio superior? Manutenção dos alimentos na cavidade bucal. Já o lábio inferior, ele tem a junção de duas maxilas nos artrópodes primitivos e a homologia entre o lábio e a maxila, que possui duas partes. Tem também a agena. Como se fosse do lado, né, da cabeça. Agena. E tem o vértice. O vértice é como se fosse aqui a testa do inseto, tá ok? Então, essas aqui são as principais áreas da cabeça. Quais são então os apêndices da cabeça? Tem os fixos e os móveis. Fixo, como o nome diz, ele fica fixo, ele não consegue se movimentar. Então, são os olhos compostos e ocelos. Ficam fixos na cabeça. E os móveis, antenas e peças bucais, elas conseguem se mover. Vamos lá. Então, aqui nessa figura, vocês podem ver, aqui, são os olhos compostos da mosca. Cada buraquinho desses são chamados de omatídeos. Então, a maioria dos insetos adultos apresenta o sentido da visão, representado principalmente por olhos do tipo composto. Esses órgãos são formados por unidades denominadas omatídeos, que são esses buraquinhos como se fossem pixels, né? Cuja quantidade e tamanho é variável de acordo com os grupos. Por exemplo, a libélula chegam a apresentar mais de 28 mil omatídeos, enquanto algumas formigas subterrâneas possuem menos de 10. Os ocelos, que são esses aqui que ficam, não sei se vocês conseguem observar, os insetos possuem de 0 a 3 ocelos, é como se fosse 3 olhinhos aqui, e no caso esse aqui são os olhos compostos. Por sua vez, os ocelos eles não formam imagens propriamente ditas, mas auxiliam o inseto na percepção do ambiente. Então, os olhos compostos eles ficam mais na parte da imagem, propriamente dita. Já os ocelos é mais para percepção da iluminação, percepção do ambiente, principalmente em relação à luminosidade. Estão presentes em número bem reduzido, geralmente ausente na maioria dos insetos. No caso das formigas, apenas as formas reprodutoras apresentam os ocelos, que são 3, localizados no vértice da cabeça entre os olhos compostos. Como vocês podem ver nessa figura, fica mais aqui no meio, também entre as antenas. Um pouco acima, né? Bom, pessoal, encerramos então nossa primeira videoaula. E na próxima videoaula a gente vai falar sobre antena, porque nessa videoaula a gente falou da parte do corpo da cabeça, que contém os olhos compostos, os ocelos. Na próxima videoaula vamos falar sobre antenas e qualquer dúvida estarei na sala virtual e nos grupos de WhatsApp. Bom dia a todos. Espero que tenham gostado da aula.